Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à aula hoje. Eu lembro que no outro vídeo eu deixei para vocês a atividade de leitura da ficha. Espero que todos tenham lido. E a gente vai seguir ao que foi dito na última aula, né? Seguir o conteúdo a partir dali. Só para lembrar, no último vídeo a gente trabalhou a divisão do tempo histórico, né, em a idade não escrita ou pré-história e a história, e as outras divisões desse período, e a gente começou a ver a vida dos homens da idade não escrita no período chamado Paleolítico, né? A gente viu como os hominídeos viviam naquele período, a gente falou da evolução humana, da teoria evolucionista, e a gente viu algumas características do Paleolítico. E terminamos o vídeo falando que houve uma mudança, né? Que os seres humanos, os hominídeos daquele período, começaram a realizar algumas coisas que possibilitou a mudança para um outro período, que a gente chama de Neolítico, né? O Neolítico é o período que segue ao Paleolítico. Ele começou com uma grande invenção dos hominídeos. Os homens do período, do final do Paleolítico, eles fizeram algo que foi muito importante, além de tudo que já tinham feito. Eles começaram a plantar, começaram a desenvolver a agricultura. Qual era a importância disso? Eu falei com vocês que os homens do Paleolítico eles eram nômades, que eles não tinham moradia fixa e eles tinham que trocar de lugar conforme a necessidade de comida, conforme a necessidade por conta de um ataque de algum outro animal, do frio. Então eles não tinham um lugar único, fixo para morar, né? Os homens desse período que a gente chama de Neolítico, a partir do momento que eles conseguiram plantar, desenvolver a agricultura, isso foi fundamental para eles deixarem de ser nômades. Por quê? Porque quando eles eram nômades, quando acabava a comida, eles tinham que sair, né? E daí a característica do nomadismo, de ter que trocar de lugar. Mas a partir do momento que eles começam a plantar, eles não vão ter necessidade de sair para conseguir comida, né? E junto disso, os homens do período do Neolítico começaram a domesticar os animais. O que significa isso? Criar animais. Então, eles têm agora a comida que eles plantam e que eles criam. Então, eles não precisam mais sair para conseguir comida. Eles têm agora o fogo, eles podem se defender. Eles não moram necessariamente só em cavernas, agora eles têm casa, né? Não é como a gente pensa hoje, tá? De tijolo, não. Mas eles têm uma casa, né, feita com pele de animal, com madeira, com o que fosse, né? Mas então isso foi fundamental para uma grande revolução na forma de vida humana. Os homens que antes eram nômades, agora não precisam mais ser. Agora eles vão ser sedentários, né? Então, os homens deixaram de ser nômades e passaram por um processo de sedentarização. Não é sedentário igual a gente fala hoje, quando a gente fala, se refere a uma pessoa que pratica pouco exercício, a gente fala, aquela pessoa é uma pessoa sedentária. Não é nesse sentido, tá? O sentido do sedentário do período do Neolítico significa que são pessoas que agora têm moradia fixa, certo? Então, o nomadismo ele vai deixar de existir e os homens vão se tornar sedentários. Eles vão ter um lugar fixo para morar. Agora eles plantam, agora eles criam animais, agora eles têm o fogo. A vida para eles teve uma melhora bastante significativa, certo? Então, os animais que eles domesticavam, como aparece aí na ficha, que vocês podem acompanhar, eles começaram a domesticar cabras, começaram a domesticar aves, porcos, né? Então isso colaborou muito para uma melhora da condição de vida desses grupos humanos desse período. Então, a agricultura e a domesticação dos animais permitiu ao homem um aumento significativo na quantidade de produção de alimentos. Então, além de passar a produzir, conforme os anos foram passando, eles foram produzindo em grande quantidade. Só que, às vezes, não dá para você consumir tudo que você produz. Não dá para comer tudo que você produz. O que teve que acontecer?
Junto disso, esses homens começaram a produzir objetos para guardar, para preservar esses alimentos, que é o desenvolvimento das cerâmicas, né? Os homens começaram a produzir cerâmicas para guardar esse excedente, o que sobrava dos produtos que eles produziam, né? Do que eles não conseguiam consumir, tá? Então, esse armazenamento do que eles produziam em excesso levou ao desenvolvimento da arte cerâmica, tá? Só para seguir aí a leitura da ficha. Em decorrência do controle do fogo, do desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais, o ser humano deixou de ser nômade, sem moradia fixa, para tornar-se sedentário, com moradia fixa. Esse fato permitiu o desenvolvimento das primeiras comunidades, tá? Ou seja, primeiras aldeias, primeiras vilas, primeiros grupos humanos. Isso permitiu que os homens começassem a viver em grupos, porque agora eles podem ficar num lugar só. Essas primeiras comunidades desenvolveram-se às margens de rios e lagos. Além de suprir as necessidades básicas, a água assumiu uma nova função para a vida dos homens, irrigar o solo para o plantio. Então, esses primeiros grupos humanos vão começar a se organizar em comunidades próximas de rio, né? Porque o rio você tem acesso à água fácil, água doce, né? Água que serve não só para beber, mas também para plantar. Porque agora eles plantam, eles criam animais, então eles precisam da água para isso também, tá? E nessas primeiras comunidades que se formaram, os homens começaram a se organizar, também a dividir tarefas, a dividir os trabalhos. Então os homens ficaram, de maneira geral, com a caça, com a pesca, com a proteção, e as mulheres ficaram muito com as tarefas de cuidar dos filhos, da agricultura, da preparação dos animais, da arte cerâmica, né? E conforme essa arte cerâmica foi crescendo e eles produzindo mais, começou também a haver a necessidade desses homens de trocar. Por quê? Se eu produzo muito, tenho muito guardado e o outro tem menos, a gente pode trocar. Então começa também um sistema de troca de produtos entre essas comunidades, né? Essa economia de trocas entre os grupos humanos do período do Neolítico vem também a partir daí. Momento em que esses homens produzem muito, conseguem guardar muito e resolvem trocar, porque não vão conseguir consumir. Então vocês reparem como a vida humana vai tendo uma mudança, vai evoluindo e vai tendo grandes transformações bastante significativas. Por isso, quando eu falei na outra aula, que muitas vezes as pessoas olham para esses homens como uma forma muito negativa e chamam de homem das cavernas, né? Relacionada ao atraso. Mas se a gente parar para ver quanta coisa que eles produziram, que eles fizeram, é mais justo chamá-los de hominídeos, que foi o que eu falei no outro vídeo, né? Pra gente não colocar esses homens no lugar do atraso, porque não é, né? Eles fizeram dentro das possibilidades ali do que eles tinham, eles tiveram uma evolução bastante significativa, não só na forma de vida, como também a gente consegue acompanhar essa evolução biológica, né? No aumento do tamanho do cérebro, essa expansão do cérebro que possibilitou os homens fazerem essas associações, de perceber a natureza, de tentar repetir a natureza com o fogo, de olhar e perceber que a semente quando cai, ela brota. Então, a partir daí, perceber e ver a possibilidade da agricultura, tudo isso está relacionado a essa evolução biológica também. As mãos humanas, que antes eram utilizadas somente para apoio do corpo, para andar, começaram, ao longo dos anos, ela vai tendo essa evolução e eles vão tendo a habilidade de fechar a mão, né? E isso facilita para pegar uma arma, para pegar algo, para cortar, para fazer a pedra ter um formato mais pontiagudo. Por isso esse período também é chamado de período da pedra polida, que a pedra já vai ter um formato, vai ter uma ponta que vai facilitar a ser usada como faca, como ferramenta de defesa, né? Tudo isso a gente precisa olhar e entender qual o tamanho da evolução que acontece nesse período, né? É um período de bastante mudança humana, não só na forma de vida, como também na parte biológica, na forma física humana,
né? É um período bastante interessante que muitas vezes é visto de maneira negativa por muitas pessoas e por algumas expressões, como Idade das Cavernas ou pré-história, como se ali não houvesse história, né? Mas os seres humanos são históricos. Onde tem ser humano, tem história. O ser humano, ele produz história de tudo, né? Ele sempre deixa o que a gente falou, as fontes históricas, sempre vai ter. Onde tiver o ser humano, vai ter ali história. Isso é parte da nossa condição, da condição dos homens, né? Então, para finalizar aí o que está falando na nossa ficha. Com mais alimentos, ocorreu um significativo aumento populacional. Esse fato passou a gerar necessidade de formas de administração mais desenvolvidas, inclusive com estabelecimentos de lideranças e funções mais específicas dentro da comunidade. Ocorreu também no Neolítico um significativo desenvolvimento das práticas religiosas, culturais e artesanais. Então, com mais comida, com mais disponibilidade de alimento, os grupos humanos também foram aumentando. Então, essas comunidades foram crescendo e foi havendo uma divisão também de tarefas, de trabalho, como eu também já falei para vocês, os homens mais encarregados para certas atividades, as mulheres para outras. E como foi um período que os homens conseguiram essas mudanças tão significativas, as comunidades, os grupos humanos, eles foram também mudando a forma de administrar. Foram surgindo lideranças, pessoas que lideravam o grupo, que comandavam esse grupo, e a partir daí vão se formando comunidades muito mais organizadas do que no início, né? Ou do que os homens que viviam em grupos menores no Paleolítico, por exemplo. Né? A gente começa aí um período de uma organização muito mais complexa do que era, certo? Então, importante retomar aqui sobre o Paleolítico. Desculpa, sobre o Neolítico. Paleolítico é o período anterior. Sobre o Neolítico que a gente estava falando agora. Lembrar principalmente o desenvolvimento da agricultura, tá? A criação dos animais e como isso possibilitou os homens se tornarem sedentários, certo? E deixar de ser nômade. Isso é fundamental, tem que lembrar, não pode esquecer. Então, essa sedentarização, como a produção dos alimentos levou ao desenvolvimento da arte cerâmica, como essa produção levou ao início do sistema de trocas de produtos. Tudo isso a gente tem que lembrar, não pode esquecer, porque é fundamental para caracterizar o período, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver o último período aí que a gente precisa ver, que é a chamada Idade dos Metais, tá? A gente vai ver o que aconteceu, o que esses homens fizeram pra gente, mais uma vez, ir para um outro período, agora chamada Idade dos Metais. Vocês vão, como tarefa, fazer a leitura dessa parte da ficha sobre o período neolítico, ler com atenção, tá? E na próxima vez a gente segue com a Idade dos Metais. Não esqueçam de fazer a leitura, tá? E a gente volta na próxima aula, com o próximo vídeo. Tchau, tchau!